Então hoje a gente vai estar começando aí, trazendo a passagem de Isaías 28. Por que que eu quero trazer essa passagem? Porque a partir do versículo 7 até o versículo 16 é uma forte repreensão a doutrinas religiosas naquela época do Antigo Testamento. E eu quero trazer uma reflexão e fazer um paralelo daquela época com as doutrinas religiosas hoje, beleza? Então vamos estar lendo aqui a partir do versículo 7, beleza? Vamos embora. Isaías 28, versículo 7, está escrito: Mas estes também cambaleiam por causa de muito vinho e se desencaminham com bebida forte. Até o sacerdote e o profeta caminham cambaleantes por causa da bebida forte. Estão tontos de vinho, perdem o equilíbrio e seus caminhos por causa da ingestão de grande quantidade de bebida forte. Erram nas visões e tropeçam nos julgamentos. E agora você deve estar se perguntando, mas você está falando de bebida ou doutrina religiosa? Na verdade, aqui, vinho e bebida forte é apenas uma linguagem para doutrinas religiosas, tá? E a gente já vai entender. Vamos continuar lendo e a gente já vai trazer a explicação. E você vai ver que ao decorrer do capítulo vai ficar bem claro isso, beleza? Então no versículo 8 está escrito: Pois todas as suas mesas estão cheias de vômito, e não há um só lugar limpo. A quem ele ensinará a sabedoria? A quem fará compreender o conhecimento e a mensagem? As crianças recém-tiradas do peito, aos desmamados? Então você percebe aqui que Isaías ele faz um paralelo entre os profetas e sacerdotes e as crianças que acabaram de sair do peito. E por que isso? Basicamente porque crianças ainda não foram contaminadas com a doutrina de homens, com as ideias de homens, percebe? Então ele fala, quem vai ensinar? Alguém que é inocente ainda, que não se contaminou com doutrinas de homens? Vamos continuar, o 10 está escrito: Portanto, o que exclamam é preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido, um pouco ali, um tanto ali. Bom, então você vê aqui que ele fala que o que eles exclamam, né, o que eles propagam são regras, ordem, preceitos e tudo coisas sem sentidos. Não são mandamentos dados pelo Criador, mas sacerdotes e profetas que começaram a criar doutrinas sobre os seus próprios corações, sobre seus próprios desejos e começaram a tornar a busca por Deus em um fardo pesado para as pessoas seguirem, porque já não era a doutrina de Deus, já não era a sã doutrina de Cristo, né? Porque quando a gente fala da sã doutrina, a gente tem que entender que a sã doutrina de Cristo é a mesma doutrina daquela época. Porém, naquela época eles ainda estavam debaixo da lei mosaica, né? Mas justamente por eles não terem enxergado que mais importante é seguir a sã doutrina do que ritos religiosos, foi necessário que Cristo viesse ensinar qual é a sã doutrina, porque os sacerdotes e muitos profetas daquela época não tinham essa compreensão, tá? No 11 está escrito: E assim, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual proclamará: Este é o descanso, dai repouso ao exausto, este é o lugar tranquilo e do pleno descanso. Entretanto, eles não quiseram dar ouvidos. E por que isso? Porque Deus mandava os profetas, que muitas vezes eram homens simples, que não eram doutores da lei, né? Como aqueles que haviam se dedicado a vida inteira no estudo das escrituras, em orientar as pessoas na palavra. Porém, eles se desencaminharam. E por que isso? Porque eles começaram a se embriagar com doutrinas de homens. Então você percebe que a embriaguez é uma embriaguez de doutrinas, dogmas criados pelo homem e não dados pelo Criador, o que começou a tornar a religião em um fardo pesado a seguir. E veja o que ele diz no versículo 8: Pois todas as suas mesas estão cheias de vômito e não há um só lugar limpo. Então, basicamente, eram os religiosos da época vomitando regras, vomitando dogmas que não haviam sido dados pelo Criador. E nisso começou uma confusão. Você consegue perceber uma semelhança com os dias atuais, onde se tem uma grande discussão, né? Um religioso que estuda teólogo X
e outro religioso que estuda teólogo Y. E você percebe que na maioria desses debates, onde um defende uma base teológica e outro outra, eles não conseguem chegar a um consenso. E por que isso? Justamente porque existe muita confusão dentro da doutrina religiosa. E por que existe confusão? Simplesmente porque não é a sã doutrina de Cristo, tá? Não é a sã doutrina de Cristo, porque na sã doutrina de Cristo não existe confusão. Só que você vê que existem teólogos que se baseiam em Calvino, né, os calvinistas, tem outros que se baseiam no arminianismo e fica essa disputa, ou denominações religiosas diferentes, como adventismo que contradiz o protestantismo, ou protestantismo que contradiz o catolicismo, e fica realmente uma confusão que ninguém consegue entender, porque não estão focados na doutrina de Deus, eles estão focados na doutrina de autores religiosos. E não existe consenso, porque tudo aquilo que vem do homem é confusão. Percebe isso? É muito semelhante, né? O que acontecia naquela época com os dias de hoje, tá? Vamos dar continuidade aqui, ó. No versículo 13 está escrito: e por esse motivo a palavra de Yahweh para eles será preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido, um pouco aqui, um tanto ali, e isto para que caiam de costas, firam-se, fiquem presos em armadilhas e por fim sejam capturados. Ou seja, a doutrina religiosa fora da sã doutrina de Cristo é uma armadilha onde o próprio homem se prende, fica preso, e é a armadilha que depois faz as pessoas caírem, porque as pessoas começam a se basear em doutrinas de homem e começam a perder a fé, justamente por não conseguir ter essa compreensão da absoluta sã doutrina de Cristo, onde não há confusão. Porque na maioria das vezes os líderes religiosos se baseiam em autores homens. E você vê que eles citam mais autores fora da Bíblia do que a própria Bíblia. Eles sempre estão buscando autores para que eles possam entender as Escrituras. Mas a gente tem que lembrar que em João 14:28 está escrito que o Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas. E também tem outro versículo que fala, não vou lembrar de cor agora, mas que fala que as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. Então não adianta a gente querer achar uma resposta em autores homens, onde eles não foram inspirados pelo Espírito Santo, porque a única escritura que a gente pode ter certeza que foi inspirada pelo Espírito Santo é essa aqui, as Escrituras Sagradas. Aqui a gente tem certeza. Fora da Bíblia, a gente não pode ter certeza de nada, entende? Então vamos continuar aqui, tá? Oráculo contra os maus conselheiros. Ouvi a palavra de Yahweh, homens insolentes, vós líderes e governadores deste povo que vive em Jerusalém, pois que dizeis, firmamos uma aliança com a morte, com o Sheol, a sepultura fizemos um pacto. Quando o flagelo do extermínio chegar, não nos atingirá, pois da mentira fizemos nosso abrigo, e na falsidade temos o nosso refúgio. Por isso declara Yahweh, o Eterno, eis que coloco em ti Sião, uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito, quem crer em mim jamais será abalado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem é a rocha já experimentada? Quem é o alicerce? Quem é a pedra angular? Senão Cristo, que deve ser o nosso alicerce para o Evangelho. Então você vê que além da repreensão, Deus deixa claro que ele vai mandar o alicerce, a base. Cristo é a base da verdade. Cristo é a verdade. Então, o que a gente precisa se preocupar é em ter o conhecimento da sã doutrina de Cristo e jamais nos inspirar em autores. Se você quiser usar como base de apoio algum teólogo, você até pode,
Só que você precisa ter o conhecimento da sã doutrina para quando você se deparar com algum absurdo, você não ser confundido e enganado. Se você não tiver a base da Bíblia em primeiro lugar e se usar mais doutrinas de homens, você facilmente será confundido. Porque a gente tem uma mania que é do ser humano mesmo, tá? Isso aqui é geral do ser humano. A gente tem uma mania de olhar muito mais para a aparência das pessoas do que ouvir o que elas falam. Então, se a gente vê um cara que tem um diploma de teologia, um pastor que tem uma denominação religiosa grande, ou um cara que fala bonito, fala coisas muito, palavras difíceis, às vezes a gente fica tão deslumbrado de achar que aquela pessoa é inteligente por estar olhando só para a aparência, que deixa de ter o senso crítico para procurar a verdade. É por isso que a gente deve saber qual é a sã doutrina. É por isso que a gente deve ler a Bíblia com o discernimento espiritual e não ficar dependendo de homens para ensinar a sã doutrina de Cristo, porque a gente realmente não precisa. A gente só precisa ler e pedir o discernimento do Pai. Então você percebe que Deus ele faz uma repreensão a doutrinas, a dogmas, a quem fica vomitando regra, que não está de acordo com a sua verdade. E o ser humano sempre vai ter essa mania de olhar para a aparência. E é por isso que em 2 Timóteo está escrito que no final dos tempos não suportariam a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, acumulariam doutores segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme os seus próprios desejos, eles buscam doutores da lei para poder ter o alicerce ali da sua teologia. Então, dentro da religião, infelizmente, você vai ver muito mais homens que têm não a base, o alicerce em Cristo, mas sim autores que leram as Escrituras e tiveram as suas interpretações. Então é por isso que você vê um monte de denominação religiosa com diversas práticas diferentes. É por isso que se dá essa grande confusão que a gente vê, justamente por as pessoas não entenderem que na sã doutrina de Cristo não existe confusão. Onde existe confusão são em doutrinas religiosas, doutrinas de homens, ou até mesmo doutrinas de demônios, que tem homens dentro das teologias cristãs que são usados por demônios para enganar a muitos. Então, em primeiro lugar, o alicerce que você deve ter é Cristo, o que Cristo diz. Segundo, quando você for ler a Bíblia, peça o discernimento espiritual, porque quando o Espírito do Criador te dá uma revelação, não existe pessoa que te confunda, porque quando a revelação vem do Espírito Santo, você tem a plena certeza de que aquilo que ele te falou é a verdade, e não vem teólogo X, Y, Z, D, ômega, alfa, beta, que vai fazer você mudar. Porque se o Espírito te deu a revelação, você sabe que essa é a verdade absoluta, beleza? Então é isso aí, galera. Eu espero que tenha ficado claro o vídeo. Se você curtiu, segue aí o canal, deixa o like, deixa o feedback aí. Vamos estar sempre buscando melhorar aí. Tamo de mic novo aí, patrocinado pelos parceiros Biel e Wilson. Valeu aí, rapaziada, pelo presente aí. E vamos seguindo firme aí, beleza? Se inscreve no canal. Valeu!